Oferecimento: Fleming, Rede de Farmácias. Olá, seguidores do Portal BNT, também do Papo Aberto com o Roberto. Estamos com mais um episódio aqui, hoje falando de um assunto assim que interessa a muitas pessoas. A gente vê que é um assunto que desperta bastante curiosidade, bastante comentário nas redes sociais em especial. Lembrando que o nosso bate-papo tem um oferecimento da Farmácias Fleming e também da Adega Imperial. E já pedimos para você que está nos acompanhando para que curta, compartilhe e também comente bastante este bate-papo de hoje, principalmente, que vai trazer a memória de muitas pessoas que vivem em Ponta Grossa há bastante tempo, ou aquelas que vieram de outras cidades e aqui vivem, assim como eu que sou de Irati, e hoje sou pontagrossense, inclusive com título de cidadão, mas principalmente por viver há mais de 30 anos nesta cidade. Nós estamos aqui hoje com o dentista José Álvaro Baratella Júnior, popularmente conhecido no município de Ponta Grossa, na prefeitura como Baratella, também no meio da odontologia, na ABO, para a gente falar sobre esse assunto. E quem está nos acompanhando, mas o que um dentista tem a ver com a história de Ponta Grossa? Então a gente já vai falar por que eu convidei o Baratella para falar sobre a questão da história da cidade. Seja bem-vindo, Baratella, ao Papo Aberto com o Roberto. Obrigado, Roberto, pelo convite. Eu, tendo 59 anos, eu vivi Ponta Grossa desde os 50 anos atrás. E o meu pai, ele era farmacêutico e tinha a farmácia Catedral na Avenida. Isso, então, ó, por que eu convidei o Baratella para o bate-papo? Esses dias eu estava nas redes sociais, no Facebook, e tem essas páginas que falam da Ponta Grossa antiga, das fotos ali, eles publicam, e tem vários comentários. E eu vi a publicação de uma foto de uma farmácia na Avenida Vicente Machado, esquina com a Santos Dumont. Isso, então hoje tem uma academia, foi o Banco Bamirindos ali, antes... Na frente, né? Antes tinha, não lembro o que era, nesse tempo tinha uma foto ali. E daí tinha um comentário do Baratella, olha, essa farmácia era do meu avô, do meu pai, e quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu trabalhei ali, ajudava eles. Daí eu vi o comentário do Baratella, também comentei sobre isso, e ele falou, olha, eu vou convidar o Baratella para falar sobre isso, porque eu vejo que as pessoas, assim, quando eu vejo essas fotos da Ponta Grossa... Matam uma saudade, né? Ou do século passado, enfim... Bate uma saudade e vê muito comentário. Meu pai trabalhou ali, meu pai era vizinho, fulano de tal. Então traz essa memória às pessoas, não só às pessoas mais antigas, porque nós não somos tão antigos assim. Tão antigos assim, né? Meia idade e também aos jovens, né? Então, conta um pouquinho dessa história desta farmácia, como que era o nome da farmácia e qual que é a tua história com esta farmácia. Vamos falar um pouco sobre essa questão do comércio antigo, das pessoas que viveram na nossa cidade e vivem ainda. Eu tinha aproximadamente 12 anos e naquela época era permitido, né? Não havia fiscalização trabalhista com relação ao o garoto, o jovem trabalhar. Esse regramento que tem hoje também tem o menor aprendiz, mas tem um regramento. Isso. Então, o que eu fazia? Eu estudava no colégio de aplicação, pela parte da manhã, do saudoso Pascoal Salles Rosa. Hoje vamos para a lembrança da cidade. Colégio de aplicação, um pouco você vai contar, porque eu não sei o que é o colégio de aplicação, não conheci. O colégio de aplicação a gente fazia até a quinta série, depois nós tínhamos um exame chamado admissão, que íamos para o professor Pascoal, né? Acho que muita gente já fez o teste de admissão, né? Onde era o colégio? Onde você estudava? E nós estudávamos ao lado do Guarani. Ali onde hoje é o César Prieto Martinez, né? No Jardim América, bem na entrada do Jardim. Isso. 100 anos agora, se não me engano. Rapaz, eu fui pra lá na metade disso, né? E aí, durante a manhã eu estudava, à tarde eu ajudava meu pai na farmácia. Então, qual era a minha função lá? Era etiquetar remédio, porque hoje, lá antigamente não tinha o sistema de barras, né? Não tinha sistema. Não tinha nada. Então era tudo na etiqueta. Passava na cola. Não tinha nem nada, né? Passava na cola e colocava a etiqueta do remédio com o valor. Então abria as caixas e vendíamos muito um remédio chamado Guaraton, Biodral. Biotônica Fontoura. Aquele específico? Específico. Eu me lembro até hoje que o número do específico que mais saía chamava-se 46, positivo. Então, e eu ficava durante a tarde
realizando alguma tarefa. Organizava as Isso. prateleiras ali. E quando dava mais ou menos 15h30, 16 horas, era a hora que eu parava para tomar um lanche. Aí eu atravessava a rua, né? E ia ali na Padaria Glória, do seu Emílio Voit, né? E nós comíamos aquele sonho maravilhoso que era tradicional, Era o carro-chefe. carro-chefe, né? Tinha um outro doce que... E no dia que eu não ia lá, eu atravessava a rua do outro lado e ia na Pastelaria Primor. Pastelaria Primor era uma pastelaria onde que 2 irmãs trabalhavam. Era do lado da farmácia. Hoje é aquela Casa China. Era numa Casa porta, China, sabe? Era do lado. Bem em frente à padaria. Aham. Então aquela região ali todinha era o meu reduto pós-trabalho e trabalho. E eu tinha um amigo, Ricardo Pavão Tuma, hoje é advogado. Ele morava ali no antigo supermercado Tuma, na parte de cima ele morava. E no estacionamento, após as 18 horas, porque fechava às 18 horas o mercado, né? Tinha uma quadra de futebol de salão. E ele tinha um time e nós jogávamos bola no estacionamento. Onde era o estacionamento do Condor em si. É isso, hoje é o Condor, né? Então era o Tuma. E naquela região todinha tinha o comércio, tinha a fábrica de cervejaria Antártica, onde produzia a famosa Original. E todos os comerciantes eram muito amigos e conversavam todos ali, final da tarde. Hoje existe ainda, né, em relacionamento pessoal, mas antes era mais forte, né? As pessoas antes conheciam mais, tinha eu acredito, convivência maior, né? acredito que daquela época, hoje ainda esteja vivo o seu Walter Godoy, que era o diretor da cervejaria, né? Seu Walter, não, eu me lembro que o pai, o pessoal ali se reunia, né, conversava ali e dizia assim, Walter, vai sair a Original que dia? Guarda uma caixa para mim. Então isso era o convívio, era a troca. Isso A cerveja tinha uma data, mas era muito esperada. Era muito né? esperada. Na região. E aí, da mesma maneira, eles chegavam e diziam assim, Álvaro, olha, me traga 2 caixinhas do específico, tal. E aí eu saía a pé ali pela avenida e entregava o medicamento porque eles pediam alguma coisa assim. Então era uma troca. Você já Hoje- o iFood da época. é a pé, mas fazia. Isso era muito interessante porque naquela época Ponta Grossa era mais tranquila, né? A gente tem que tirar o chapéu a todas as administrações que vieram, né? E que transformaram Ponta Grossa naquilo que é hoje, né? Tem o saudosismo. Mas né? tem o saudosismo. Poder, né, de ter as avenidas ali com árvores no meio, a gente vê aquelas fotos antigas, né? Mas só vamos voltar ali na farmácia para não perder o gancho, porque vamos, uma coisa puxa a outra, né? Isso. A farmácia era do seu avô. Como que era o nome da farmácia ali? Farmácia Catedral. Catedral, era uma Era. farmácia tradicional ali. Em quanto tempo que a farmácia teve naquele local, naquele espaço ali? Para mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Ela começou na Rua Santos Dumont. Meu avô era um representante comercial. Ele veio do estado de São Paulo, que era representante do Laboratório Catedral, que era um laboratório não alopático, era um laboratório homeopático. Né? E ele trouxe a homeopatia e essa parte, digamos, esse tentáculo da farmacologia, que é a homeopatia, para Ponta Grossa. E ele comprou essa farmácia de um outro senhor, que já existia essa farmácia. Já tinha o ponto. Já tinha o ponto e o nome da farmácia Catedral. Isso. Como a minha mãe era farmacêutica, então ela poder administrar a farmácia. Mas, na realidade, o grande chefe, o carro-chefe dessa farmácia, quem trabalhava no começo, eram a família. Meu avô, a minha mãe e uma tia, que era a tia Rosa Dirce. Ela foi professora até no Colégio Santana. Rosa Dirce de Mari Cordeiro. Ela... As pessoas consertando, acompanhando, Então, foi aluno. Foram alunos da minha tia Rosa Dirce. Ela foi casada com o irmão Lorival Euque Cordeiro, irmão do professor Paulo Cordeiro, que foi dentista. Né? Muita gente já conhece, né? Conheceu o professor Paulo. Então, ela é da família do professor Paulo. A minha tia, depois que casou, ela se afastou e daí ficou mais a farmácia com o meu avô e o meu pai. E aí veio os netos e foram
digamos assim, preenchendo essa lacuna. Poucos foram os funcionários que trabalhavam lá, mas a maioria Comercial familiar, né? era mais familiar, digamos. Mas a grande mentora do comércio ali era a tia irmã da minha mãe. Ela trabalhou muito na farmácia, até que daí meu pai e eu começamos a trabalhar, e a tia casou, teve um outro lado da vida, foi para uma outra... E pro vocês outro lado, mantivemos ali. E fazer um outro parênteses aqui, você falou de antes das farmácias, antes tinha os farmacêuticos antigos, os farmacêuticos famosos. Boticários, né? Não, e antes podia, o farmacêutico aceitava ali, você ia, tava com saúde e ia, né, você ia no farmacêutico, né? Eu lembro, quando eu mudei para Ponta Grossa, mudei para cá em 89, tinha o Sadi da farmácia, tinha na farmácia Pérola o Chico, que chamavam de Chico Gasolina, enfim, alguns farmacêuticos dos antigos que eram famosos na cidade. Todos eles, o que nem você falou agora, do Dropa, do Horácio Dropa, todos eles, pai, o seu Horácio, seu Sadi, todos eram amigos ali, né? E trocavam figurinhas. Então isso é importante, né? Farmacêutico era bastante... Não que hoje não seja, José. Claro, todas as farmácias obrigatoriamente tem que ter esse profissional, mas digo que antes ele era uma referência, ele é quase como um segundo médico naquela época. Permitia-se. Hoje, claro, mudou, uma outra legislação. Eu vou contar uma particularidade para você, uma historinha, já que nós estamos falando sobre história. Então, o famoso desfile do dia 15 de setembro, aniversário de Ponta Grossa. Então, nos reuníamos ali na avenida, quem era um pouquinho lá para baixo, né, onde era o seu Horácio, tudo. Nós subíamos ali na farmácia e abríamos a porta ali, a janela, e assistíamos o desfile do dia 15. Ali tinha uma parte de cima, sacada. Tem uma sacada, e assistíamos o desfile da farmácia, da farmácia ali. Então, mais um, para você ver como a união entre os comerciantes era muito forte naquela época. Hoje, às vezes, quem sabe, você tem parede e meia do comércio e não conversa ou não se identifica com o lojista do lado. Ou às vezes tem uma rotatividade muito grande, abre-se um comércio. E antes os comércios eles ficavam por mais tempo. Você falou do Mercado Tuma. Quando eu mudei pra cá ainda tinha o Mercado Tuma, ali não era o calçadão, era rua ainda, né? Isso, era rua. Naquela época, então o Mercado Tuma era um mercado tradicional, daí tinha do outro lado um pouquinho pra ver o Chama. Enfim. Gonasa na avenida. Esse eu já não peguei, acho que não era do meu tempo. Gonasa na avenida. Gonasa tinha a loja Cussats. Inclusive tem algumas imagens... Calçados Rio Branco. E a gente vai colocar aqui algumas imagens da farmácia que você citou aqui, né? Tem muitas pessoas que às vezes não lembram, né? Os mais jovens, os mais antigos, um pouquinho mais antigos, vão lembrar. Os mais jovens não lembram. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, ilustrar com algumas imagens aqui para que as pessoas façam uma referência. Então tinha ali próximo, na esquina da Antártica, tinha o Cussats. Mais lá para cima também tinha a loja Cussats. Livraria Montes lá em cima. Onde é hoje a panificadora, na esquina na frente da Praça Barão de Guaraúna. Ali é Vila Velha. A panificadora Vila Velha, antes era a loja Cussats. Isso. Né, do lado da Montes, da Livraria Montes, também muito tradicional na cidade. Tinha uma Montes ali, tinha outra, acho que ali próximo ao Edifício Princesa, não tinha? Se você fosse da sua época, você tem essa memória... Às vezes nós entrávamos pela frente da igreja ali, descíamos, fazíamos saía na outra avenida, né? Ali na frente da Praça dos Polacos. Isso, na frente. Então passava pela galeria ali. Ali era muito grande aquilo. Né? Hoje, onde a Maria fazia a mesma coisa, que era a IP, né? A família Mote. Hoje, dos Motes, eu acredito que tem o Atílio na loja de pesca próximo lá ali, como é que era o nome daquela rua, que antes da Paula Xavier, na frente daquele restaurante chinês. Aquela que sai da universidade. Da universidade, isso. E sai lá na Balduína. Do meu tempo, eu lembro que tinha uma Bolatriz ali. Isso, exatamente. Mas jovens vão lembrar que é a Bolatriz. Agora me fugiu o nome da rua. Né? A idade vai chegando, né? E aí o Atílio, ele, um grande nome de atirador esportivo, né? Ele teve vários troféus aí. E tem a loja de pesca, né? Um pouco da história. E tem a gente vê assim, e eu não lembro na frente ali onde depois se construiu o edifício Palmeirinhos, esse dia havia uma foto também que estavam demolindo uma casa antiga. Isso. Eu lembro que o pessoal comentou o que tinha, não vou lembrar. Um grande problema naquela casa porque estavam em processo de tombamento, né? Hoje eu acredito que das casas antigas ali que estão no comércio,
Tem uma na Rua 15, bem na frente da Gravina, tem uma casa de esquina grande ali, que era do falecido Dr. Cliceu Macedo. Essa casa também está tombada, né? Os filhos deles são todos meus amigos, crescemos juntos dessa, nós saímos da farmácia, eles iam na farmácia, o Dr. Cliceu tinha o consultório ali, do ladinho da casa deles. Então, todo o comércio ali, inclusive São Nicolau Gravina, que era ali, é isso. A joalheria. Depois tinha Bastante conhecida na cidade, ainda mantém, né, as suas atividades. uma outra joalheria Romano, tem a dona Didi que atendia lá. Ó, eu tô falando aqui, muita gente tá voltando no passado. Essa Romana não era na 15? Na 15, né? Rua Hoje 15. não é onde tem uma cachaçaria? Hoje Isso, um Thiago restaurante. Thiago Moro? Antes, isso. Eu fui lá, assim, tem algumas coisas assim que ele manteve ali, caixa registradora. Então, quem não conhece ainda tem vamos fazer um comercial aqui, Ah, cachaçaria ali do Thiago Moro. Então, você vai lá, tem uma parte da história dentro daquele espaço, né? Além de você poder tomar uma cerveja, lá, uma cachaça, que é uma cachaçaria, tem diversas cachaças do Brasil inteiro, você entra um pouquinho na história ali, né? a minha irmã comprou a joia de formatura dela com a dona Gigi. E relojoaria ali, nós falamos da farmácia ali na Avenida Vicente Machado, esquina Castanhos Dumont. Na Diagonal também tinha uma relojoaria ali. Depois virou uma casa de venda de chocolates. Chocolates, Acho isso. que era Gramado, se não me engano. Ele Hoje tem teve até um café. Na esquina. Então ali Isso. também um prédio antigo, não é tombado acho que ainda, mas é um prédio bastante antigo da cidade, que você Cara, mantém ainda a característica da época. Manter a característica externa. A interna já foi mexido muito, né? Demais, né? Mas eles não podem mexer nem no telhado e nem na fachada. E quando é tombado, não pode, né? Não pode. Essa história, acho que todo mundo deve ter um pouquinho dessa história. Acredito que quem viveu essa época da farmácia catedral não tem pontagrossense que não tenha entrado na farmácia, né? Porque eram poucos, além de ser Poucos. eram poucos. Então- Hoje, Ponta Grossa, acho que é capital nacional da farmácia, Na né? farmácia. Você está andando no centro e vê que estão demolindo uma casa ali, algum comércio. Vai ser a tem farmácia. certeza que vai ser uma farmácia, não dá outra, né? Então, era duas referências na época. Era a farmácia do seu Horácio Dropa, do Sadi ali, né? Sadina, perto do terminal, para quem é mais jovem, no Calçadão, próximo ao Bem na terminal, então, na esquina. ali. Tinha do Sadida e tinha do outro lado da rua, tinha uma outra farmácia que agora eu não vou lembrar o nome. Mas eu já chego lá. E tinha a farmácia do pai. Depois chegaram outras farmácias, que nem a farmácia Minerva. Tinha Mercury também lá, Mercury, outro ponto do Calçadão ali isso. perto do Ponto Azul. A farmácia Mercury, ela era do pai de um amigo nosso, que também frequentava ali o Clube Guarani, do Marco Cunha. Então, ele também trabalhou na farmácia Mercury. Então, são histórias meio que análogas, né? Mudavam o nome, mas os pais sempre colocavam os filhos. Eu não me arrependo de ter começado cedo, mas o meu grande, digamos assim, minha grande admiração pela farmácia, não só pelo meu pai, pelo meu avô, que mantiveram a história, assim, mas a minha tia, Rosa Dirce, sabe? Porque ela é uma moça nova, né? E eu achava aquilo tão bonito dela, trabalhar desde o começo. Ela vestia a camisa daquela farmácia. Esse dentro da farmácia era com PH, não? Tem uma placa da farmácia catedral com PH. E existia. Grafia antiga, né? PH, Todo que era mundo passava farmácia. e fazia coleção de uma coisa chamada almanaque da farmácia. O Sadol, eu tinha, e quando eu era pequeno, eu tinha na uns Casa almanaques, Palavra e tal. Isso. E Eu lembro ela, do almanaque Sadol. às vezes eles passavam na farmácia e diziam assim: chegou o almanaque novo? Era no início do ano, ou final de ano, né? Tinha ali na área de pesca, de lua, tinha bastante As publicação. histórias, as piadinhas, eles tinham um certo. Venha rir com a gente, alguma coisa assim. E nós tínhamos esse almanaque, era famoso, todo mundo tinha um almanaque, levava para casa. Almanaque e aquele outro era Almanaque Catedral. E aquele outro que tinha um calendário que era pequenininho, assim, colocava no bolso, na carteira. Nossa, me fugiu o nome agora, viu? A idade vai Viu? Vai chegando. E eu lembro, eu tenho ainda alguns guardados, fazia coleção, que tinha no verso, tinha o calendário anual, bem pequenininho, e do outro lado, eu tinha do Flamengo, tinha do Flamengo, tinha...
Você lembra que tinha as folhinhas também? É folhinha. As folhinhas, né? Ainda tem, né? Ainda o Mas comércio... é uma coisa que já tá o comércio diminui bastante. tem com Só imã de isso, né? geladeira e tal, mas agora esse outro que colocava na carteira não tem mais, esse não entrega Não, mais. acho que não existe. Nossa, me fugiu não, já vamos lembrar. Vamos. Então você que está nos acompanhando, para nós refrescar a memória aqui, Baratella, Se a gente. está nos acompanhando, né? O Papo Aberto com o Roberto. Nós estamos hoje com o Baratella, José Álvaro Baratella Júnior. Ele é dentista, mas não estamos falando de odontologia aqui hoje, né? Estamos falando da história de Ponta Grossa. Ele está contando aqui a história da família, do seu avô que tinha a farmácia ali na Avenida Vicente Machado, depois passou para o pai. Enfim, contando dessa história das pessoas que conviviam naquela época do comércio antigo. Então, vai trazendo-se muitas memórias para quem viveu, né? Nessa época eu vivi pouco aqui em Ponta Grossa, mudei para cá em 89. Então, já estava mudando o perfil da cidade. Inclusive, tinha uma crônica na Rádio Clube, Perfis da Cidade. Então, a gente vai falando, vai lembrando de um monte de coisa. Então, perfil da cidade. Então, mudou bastante, mas ainda tem, assim, e eu vejo que as pessoas... a gente falou do saudosismo, e eu vejo, assim, diversas pessoas na família, os amigos, se apegam a algumas questões da história da cidade. Quando fecha um comércio antigo, a pessoa fala, nossa, que pena que fechou o comércio, tinha tanto tempo, era de família. Há um tempo atrás fechou ali na Balduino Táxi, a panificadora Balduino. Então, isso. quando fecha assim, você fica assim, dá um sentimento, embora você não tenha vínculo nenhum com com o comércio, tipo da Balduino, mudou de proprietário, você tem um vínculo com aquele comércio. Então, assim, comer a coxinha, panificadora Balduino, mas isso fechou. Isso é só Eu, pelo menos, sinto isso, eu tinha esse saudosismo. Né? A gente, digamos assim, cresceu com esse comércio. Então, vamos descer a avenida um pouquinho? Vamos descer lá da Praça dos Polacos, ali não tinha Copasse, né? Depois, um pouco mais para baixo, não tinha HM. Onde meu pai comprava os pneus do carro dele, aonde? Exato. Na HM. Só que a HM ainda era uma rede fora. Como hoje tem a Casa Bahia e tal, né? Então tinha ali. Tinha. Mas eu digo assim, Mas era mais aquele comércio local mesmo. Mas a gente esqueceu de falar das Casas Blanc. Isso já não... Alguém deve lembrar. Casas Blanc era genuinamente pontagrossense. Eu estudei com a filha de um dos donos, chamava-se Patrícia Blanc, né? Casada com Muru. É um amigo nosso que jogava bola, tudo. Já ouvi então, falar. Né, então, as Casas Blancas também eram pontagrossense. E a João Vargas de Oliveira? João Vargas de Oliveira, né? Para os mais novos ali, fica em frente à Igreja dos Polacos. Polacos, ali. Na esquina hoje tem uma loja de... Não é R$1,99, mas essa que vende tudo, tinha tudo. Loja de colchões, né? Ali foi... E na parte de cima... Teve um colégio recentemente, cursinho. Isso, na parte de cima tem digamos assim, estabelecimento educacional. Não sei se era de primeiro, segundo grau, se era cursinho. Cursinho também, a filha, minha esposa, estudou ali. É. Então hoje é uma loja que vende variedades ali, mas era João Vargas Oliveira, né? Então era uma loja tradicional. Minha irmã, inclusive, quando mudou para Ponta Grossa, ela foi trabalhar na loja João Vargas de Oliveira, né? Do lado da João Vargas de Oliveira, olha, pessoal, a gente vai voltando à memória. Existia uma lojinha chamada Print Hip, que foi, acho que, a pedra fundamental da Maria Mariá, do nosso querido Marinho, da Eneida, do Regis, né? Então, ela começou ali na frente da farmácia, que, se não me engano, é a farmácia Raia, né? Ali, do lado da João Vargas, né? Eles começaram ali. Depois é que vieram... Paula Xavier com a Vicente Machado. Depois é que veio a Maria Mariá. E o Marinho estudou comigo muitos anos. Ele é um amigo, irmão. Eu posso dizer que eu tenho alguns irmãos ali que não são do sangue, mas eu acho que são de sangue, porque a gente gostava muito de pescar, e acho que o pernilongo que mordia ele me mordia, então ele já tem meu sangue e eu tenho o sangue dele. Algumas pessoas não têm parentesco nenhum, né, sanguíneos, mas a gente tem uma identificação muito grande com algumas pessoas, né, então não se sabe o porquê, se é vidas passadas, alguns acreditam nisso, outros não, mas você cria uma identidade. Tem pessoa que começa a conversar, bate o santo. Bate o santo. E outros já não vai, então... Pra baixo ali, daí tinha... uma loja de calçados. Não, e ali nós falamos ali da Droga Raia um pouquinho antes, na Paulo Xavier, também a Vila Velha era ali, a panificadora era menor. Era menorzinha, né? E eu não sei agora, do jeito que Ponta Grossa se porta, ela já suportaria uma padaria 24 horas, sabe? Então, uma sugestão.
Em Curitiba tem tantas padarias 24 horas, tem mercado. Ponta Grossa não temos, né? Mas tá Daí, crescendo bastante. Não, porque hoje são as faculdades à noite, tem gente que não tem tempo de trabalha o dia todo, vai pra faculdade, né? Às vezes o mercado fecha às 22. Às vezes você sai de algum lugar, vamos supor, da aula, quer tomar um café, comer um sanduichinho, mas não quer. Barzinho, tá num barzinho, quer dar uma Quer tomar esse cafezinho. sempre dá mais perto. Não tem, né? Então, fica uma sugestão ali. Então, a gente fala, né, dessa questão do comércio antigo, né, desses locais, e traz bastante memória para as pessoas. E nessas páginas que a gente vê nas redes sociais, eu pelo menos vejo no Facebook, não sei se no Instagram também tem, acredito que tenha. Então, essas páginas eles ficam publicando fotos antigas. Eu não conheço a pessoa, mas sempre ele publica, Carlos Viatovski. Sim. Até convidei ele outro dia, com certeza ele vai comparecer aqui pra gente. Eu faço questão de escutá-lo, né? Publica muitas fotos, acho que é acervo da família, de amigos, que tem ali do Regente Feijó, quando tá começando a construir o Regente, ali tinha o sanduíche, que era na esquina. Na esquina. Meu primeiro ano do Tinha um primário outro perfil, o Ponto Azul, né? O Ponto Azul também tem, eu vejo algumas imagens do Ponto Azul, que aparece ao fundo, aqueles ônibus antigos, né? antigo e Antártica, parece o chalé da Antártica ali, hoje é calçadão, na época era a rua Coronel Cláudio, né? Coronel Cláudio. Eu pensando aqui em coisas antigas, existiam alguns clubes em Ponta Grossa que eram famosos carnavais, né? Então, o Clube Guaíro, Ponta, não era Ponta Lagoa, né? Quando eu liguei pro Baratella pra falar, e a gente já no telefone já começou ali começou a fazer o bate-papo por telefone, né? Eu falei sobre os clubes, acho que dá pra fazer um bate-papo especial. Porque assim, nós temos alguns clubes que ainda estão em atividade, né? O Clube Verde, o Clube 13 de Renascença. Ali próximo à igrejinha de Uaranas tem ali o Santa Cecília. 13 de maio. O 13, o do Edo Pimentel, a gente trouxe ele pra conversar. Você me fugiu o nome agora do clube do Delmar Pimentel, lá do Edi. Bem, fugiu meu bairro. Mas tem os clubes que já... o Democrata. Mas tem outros que já não existem mais. Ali o Dante Alighieri, não tinha o Polonesas. Renascença Polonesa. Polonesa Renascença, enfim, alguns que não existem, mas assim fica a história. Então, vou ter que trazer algumas pessoas que conheciam aquilo. E qual que era o término desses bailes? O que a gente fazia? Nós descíamos lá no final da avenida, né? E bem na frente do terminal tem um barzinho, lá eles tinham uma sopa. E a gente tomava uma canja lá antes de ir pra casa. Na frente do terminal? Na frente do terminal central. Carlitos? Não. Eu não me lembro o nome do barzinho. Carlitos, tem ali do lado do posto. Isso, ele fazia uma sopa. Entrei algumas vezes ali, mas eu acho que era Carlitos. Não sei se é o mesmo, mas bem tradicional da cidade. Antes, no meio da festa, que tinha uma fome, nós saímos e ali no Portuga comer um sanduíche de pernil. Portuga era um barzinho na Rua 15 e o bar do Portuga era famoso que ele tinha um sanduíche de pernil, ele picava com um cheiro verde, assim, e nós comíamos e depois voltava para Ponta, pro Guaíra. Então são histórias das festas de Ponta Grossa. Gente, como era bom isso aí, viu? Nós íamos a pé, gente, 2 horas da madrugada, saía do Guaíra lá, ia no Portuga, ou saía do Ponta, ia ali, comia o sanduíche. Hoje... naquele tempo, claro, que a criminalidade sempre existiu, mas ele vai aumentando a cidade, vai aumentando a população, ele aumenta. Hoje, claro, vocês já não podem andar, conforme a região da cidade, andar de madrugada. Ainda mais hoje as pessoas andam com o celular, né, que é um atrativo pros malandros, pros bandidos, pro humilhante, né? Quando eu mudei pra Ponta Grossa, eu morava na 31 de março, e a gente era um piá, né? 15, 16, não, mais, eu tinha 18, 19 anos. A gente saía, vinha pra cidade, pelos barzinhos e tal, passear, e a gente voltava a pé. Com certeza. Não tinha ônibus de Madrid, não tem ainda, então saía do centro, ia até 31 de março e ia a pé, ia pela linha férrea, agora hoje é a Avenida Dom Geraldo Pelana, que saía lá no hipódromo e saía lá na Igreja Auxiliadora e ia pra 31 de março. A minha casa era... Porque a Afonso Celso já tinha um risco ali na Afonso Celso, já tinha risco de assalto, então a gente dava... Hoje, inimaginável de se sair de madrugada atrás, esse trecho. O pessoal que ia na Mission Fest, minha esposa, eram primeiros, o pessoal, os amigos saíam da Mission e ia a pé pro Santa Paula ali. Todo mundo fazia isso. A Mission Fest, a primeira, foi ali onde era o terminal, né? Ali. Foi. Em 92, eu acredito. Foi Pedro Vosgrau Filho, se não me engano, que fez. Eu me lembro que era secretário dele, Marco Razuc.
Marco Hazuki, ele... Foi 92, acho que foi 90. se não me engano, o Marco Hazuki, ele foi diretor, acionista, né? Ele acho que foi dono do Colégio Solução. Primeiro colégio antecedeu o Positivo. Colégio Solução. E acho que depois da... Agora o Unopar tinha... Isso, tinha a faculdade, né? Esqueci o nome antes da Unopar. Então acho que ele era diretor também. Mas foi no Vosgrau. O primeiro... Isso. Acho que foi em 1990, não foi em 92. Foi ali nos barracões da antiga rede ferroviária. Isso. Terminal, né? E aí era uma festa bem familiar. Bem familiar a festa. Tinha característica alemã, né? Tinha. As pessoas no comércio colocavam chapeuzinhos, as mulheres... História dela. Esses dias eu escrevi aqui no portal BNV uma coluna falando sobre a Michin, né, que ela mudou o perfil, hoje ele é mais um perfil sertanejo. Isso. Mudou, claro. Isso é a modernização, né? Mas Nós tínhamos o Januário, ele era a figura da Michin Fest, né? Então, acho que ele faleceu faz uns 6 anos, 7 anos. Ele Rimomo, né, do Carnaval, ele foi várias... sabe quem que é, né? O Januário, ele foi meu cabo no quartel, o Januário, quando eu era tenente no quartel, e ele foi cabo rancheiro. Ele cuidava desempenhava da alimentação de cabos e soldados. Você falou da Michin ali, o idealizador, ele é o mestre cervejeiro da Antártica. Isso. Agora hoje eles têm uma cervejaria aqui em Ponta Grossa, Strasburger. Strasburger, Johann, se não me engano. Johann Strasburger. Então ele que era o mestre cervejeiro e fiquei numa conversa. Os filhos acho que ficaram com aquilo, né? Isso, eles têm hoje uma cervejaria aqui em Ponta Grossa. Esse tempo conversei com um dos filhos dele. E ele teve a ideia, baseada na questão em Santa Catarina, que tem lá o Oktoberfest, lá na própria Alemanha, e foi, né, surgiu a ideia, naquela época era o chopp escuro. Só tinha o chopp escuro, não tinha o chopp claro, Michin. E acho que o Vosgrau encampou a ideia, gostou, né, e fez a... Se não me engano, o Vosgrau gostou tanto da ideia da cervejaria que ele tinha, se não me engano, alguém pode me dizer se é verdade ou não, ele tinha ações da Polar, cervejaria Polar. Ele tinha participação, tanto que ele gostava disso. Tinha a sangria do primeiro barril do Banco do Brasil. Hoje acho que não existe mais, pelo menos eu não vi nos últimos anos, assim, nas redes sociais, nos jornais, matérias, mas eu lembro que tava lá o Pedro Vosgrau, né, com o chapeuzinho, outras pessoas, secretário desse comércio, enfim, figuras políticas e outras figuras do comércio dessa sangria do barril no Banco do Brasil. Quem pode nos dizer isso, se aonde eram sangrados, é a doutora Georgia, né? Que ela é da Associação Comercial, ela foi reeleita agora, né? Isso. E daí, se não me engano, que era o primeiro barril, se não me engano, era feito na Associação Comercial. Acho que era no Banco do Brasil. No Banco do Brasil? Banco do Brasil, lembro. E as fotos do Banco do Brasil, não sei o que tinha a ver com o Banco do Brasil. Tá, acho que ia descer. Essa primeira sangria do barril. Do barril. Bom, são coisas assim que a gente pensa e vai lembrando e vai trazendo, né? E as pessoas estão nos acompanhando aqui, né? Vão escrevendo aí, vamos comentando, né? Que as pessoas lembram, hoje, às vezes, as pessoas que acompanham as redes sociais não são só os jovens, mas na sua grande maioria que não viveram isso, uma parte viveu, mas conhece a história do seu pai, do seu avô, isso que eu ia falar, do seu tio, né, que teve o comércio, conviveu. Você estava contando antes da gente iniciar aqui o bate-papo que quando você era criança, você ficava acompanhando ali a história da família que você viu para conversar, enfim, nos almoços e nos jantares tinha, né, também. Meu avô foi uma pessoa que ficou famosa pelas pizzas que ele fazia, meu avô e meu pai. Meu pai fazia pizzas aos sábados à noite. Então tinha muitos amigos que iam lá comer pizza sábado. Era uma tradição ali. Era uma tradição. Então vários médicos que eram afins ali, estão no mesmo ciclo da saúde, né? Dr. Pup. Então eles iam lá em casa. E eles ficavam contando as histórias deles e eu ficava no cantinho da mesa, assim. Amadeu Pup. Isso, o pronto-socorro. Então era muito amigo do meu avô. E eles começavam
a contar as histórias e eu ficava no canto da mesa olhando assim, puxa, mas ele falou de fulano de tal, mas eu acho que eu conheço o filho dele, estuda comigo. Então, aí eu se encaixando as O histórias, sobrenome das pessoas, né? Isso. E cada história que eles contavam e davam risada. Ah, eu fui em tal lugar. Mas sim, o fulano chegou lá, tomou uns 2 copos de vinho, e daí aquele vinho, ele podia ter tomado 5 garrafas, mas ele comeu um pedacinho da empada e fez mal para. E começaram a dar risada. História do boteco ali, né? Isso. Muitas memórias, né? Então, se você for falar de uma pessoa, aquilo vai puxando o fio e eu não paro mais, né? Começo a falar. Nesses anos, assim, eu acredito que Ponta Grossa tenha crescido bastante. Mas Ponta Grossa, muito tradicionalista, as famílias ainda são, digamos assim, tradicionais, porque não perderam aquele vínculo entre eles, porque os patriarcas, ainda tem Falando das famílias que tinha comércio, a família Salum, da Maxi Tango, né? era uma rede de lojas bastante. Nossa, mas ainda existe. Na cima era muito amiga do meu pai, a gente ia, mas ela era mocinha na época, né? Era o Zito. Isso, irmão. Tinha os pais deles. Os pais, né? Aí o que acontecia? Ainda hoje o filho ainda pergunta, pai, você lembra daquilo que o Roberto falou, que o Baratella falou, da farmácia catedral, do almanaque, dos específicos? Aí eles vão voltar, dizendo, claro, filho, você tomou isso. Eu tomei, pai. Eu tomava. Entendo. Eu era criança, tomava aquelas bolinhas. Bolinha branca, parecia açúcar, né? Claro que você tomava. Madura, tomar aquele remédio amargo que tinha de óleo de bacalhau. Óleo de rícino. Óleo de fígado de bacalhau. Etiquetava muito aquelas caixinhas. Sabor laranja, mas era uma desgraça. Era um senhor de chapéu com um peixe grande nas costas, né? Etiquetei muito aquele remédio. Hoje escaparam disso, não sabem o que é tomar remédio ruim, né? A Valentina tem 8 anos. Óleo de fígado de antibiótico, né? Ela chama de remédio ruim. É. Remédio ruim era o óleo de fígado de bacalhau. Bacalhau. Eu me lembro que nós íamos com dor de garganta no... Bezetacil. E eu ia chegar lá. E eu chegava lá assim... Tinha aquela caixinha de ferro. Segundo nome, sabe, mexer naquela caixinha de ferro já doía. E eu falava assim, pai, o senhor não vai me levar lá no tio Horácio, né? Não, porque vou sim, eu tô com dor de garganta, mas não precisa. Você vai tomar a injeção, já tô melhor, né? São histórias. Tem clube, a gente falou de clube, tem outro, agora não vou lembrar, não é o Linda? O Linda, que fica em Olarias. Olarias, Fui lá, tinha um meu cunhado, mora em Olarias, enfim, amigo lá do presidente, tá hoje lá. Completou 6 anos do Olinda e veio o time do Palmeiras, o time Master do Palmeiras, para jogar com o Master do Olinda. E eu não conhecia o clube, e fui lá para conhecer. Muito interessante a história, né? De algumas pessoas já contando a história do clube. Então, quando for falar do clube, tem do Olinda, mas um clube muito tradicional aqui da cidade. Da nossa época pequena, que nós estávamos assim, falando em clubes de futebol, é bom a gente colocar aqui, quem não passou pelo Guarani, assim, no começo, e tinha o Dente de Leite, a parte do aspirante, que quem treinava era o seu Arnaldo. O seu Arnaldo era um jogador de futebol, acho que não me engano, ele veio do Rio de Janeiro, era um senhor de bigode, assim, e nós éramos obrigados a chegar no Guarani lá e conversar com o seu Arnaldo, aquilo era um monte de moleque jogando bola, e todos eles iam lá, estendiam a mão. Disciplinador. E cumprimentava, bom dia, senhor Arnaldo. E ele sabia quem deu bom dia a ele e quem não deu. E quem não desse bom dia pro seu Arnaldo, levavam um puxão de orelha. O seu Arnaldo era muito disciplinador. Já vamos fazer um outro. Aí já gerou um outro episódio sobre os clubes da cidade, que tinha o Peguá, né? Que é o Penário, o Guarani, tem o Palmeiras, o próprio Linda, que tem a parte de futebol, a parte social. Então, a gente vai fazer um outro bate-papo sobre a questão do futebol. Pra gente já ir encerrando, a gente já nem vi quanto tempo de programa. Eu não sei, mas... Vai no bate-papo que vai, e o bate-papo que é livre, então não tem... Mas não ficar muito extenso, então é muito bom, né, a gente conversar, embora, como eu falei, eu não sou pontagrossense, não nasci aqui, nasci em Irati, vim pra cá em 89, mas já há um bom tempo, então a gente vai se torna, né, um cidadão da cidade. Vai entrando na massa do sangue, né? E se tem vai convivendo com as histórias, né? Então você acaba criando vínculo também, né? E eu sou uma pessoa que gosta bastante, assim,
da história da cidade, da história do comércio, das lojas. Então é um assunto bastante interessante, né? E as pessoas, eu vejo, percebo muito que quando tem essas publicações, tem muito comentário. As pessoas que viveram na época, sejam crianças ou que os pais, os avós conviveram, ou mesmo quem não viveu. Mas tem a Lembrança disso. né? Sabe da história do Ponto Azul, quando tinha não tinha terminal central, o ponto de ônibus era no Ponto Azul e na Praça Barão de Guaraúna, na Praça dos Polacos. Então, algumas pessoas viram quando era criança nessa época. Então, quando tem a imagem e a foto, a pessoa... quando eu lembro, quando eu pegava o ônibus... Tinha um cartaz com todos os horários ali, né? Não existia nada no celular, então você chegava na entrada do Ponto Azul, corria o dedinho lá, o ônibus tal, o horário que ia para sua casa. Não tinha, você pegava um ônibus, descia no Ponto Azul ou na Praça do Barão de Guaraúna e tinha que pegar o outro. Pagava 2 passagens. Tinha ligação entre bairros, era o papelzinho, o Vale Transporte. Vale Transporte. Às vezes a pessoa não usava tudo e trocava por coxinha, né? Isso. Trocava por salgadinho, mas enfim. Então, muito bom, né? Esse bate-papo, Baratella, de lembrar, né? Dessa época, desse saudosismo que nós falamos. Mas é importante você manter a memória viva da cidade, né? Tem a história que é escrita nos livros, né? Tem história nos livros. Tem, inclusive, eu convidei, mas acabou não tendo tempo que vinha a dona Isolde Waldman, que faz parte da cultura da cidade, do Conselho Municipal de Cultura, também conhece muita história. Então, tem a história escrita, mas tem a história da memória, que é a mais rica ainda. Então, qual pessoa você conhece, né? Cada um tem sua história, que seja da família, do comércio, enfim. A história que ela é contada, ela tem particularidades que livro nenhum vai poder te dar. E quando a pessoa vai escrever um livro, ela também não pode ir no detalhe, senão tem uma enciclopédia, né? Porque é muita história. Vejo gente conversando rapidamente, uma coisa puxa a outra, né? É como uma história do filme. Um filme em 2 horas. Como aquilo é muito rico, eles fazem uma série, né? Com tantos episódios. É mais ou menos assim. E eu agradeço aí o convite que você nos fez. Assim. Quando eu vi o teu comentário, eu falei, eu vou convidar o Baratella, mesmo não sendo, como eu falei, a tua profissão é dentista, hoje está aposentado, né? Hoje eu estou aposentado. Já uma pergunta eu ia falar, isso eu acabei esquecendo. Você falou que teu avô tinha farmácia, né? Tua tia era farmacêutica, e você virou dentista, porque eu e minha irmã se formou na farmácia, porque a família tinha farmácia, tinha toda uma lógica de você ser farmacêutico, porque virou odontólogo. Porque eu virei odontólogo. Eu gostaria de fazer medicina veterinária. Eu queria ser médico veterinário. Mas não existia, ainda não tinha a medicina veterinária em Ponta Grossa. E eu acabei migrando para odontologia porque era alguma coisa próxima da saúde. E eu via um tio meu, né, que irmão dessa tia Dirce que estava na farmácia, o tio Alfredo, que ele era dentista. E eu olhava ele assim, achava aquele trabalho tão bonito. Daí eu disse assim, poxa, se eu não puder um dia ser veterinário, eu gostaria de ser dentista. Agradeço pela participação nesse bate-papo. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com essas histórias que você contou. Claro que não é que eu tenho 51, você 59? 59. A diferença, mas você viveu aqui, né? Quando era criança, eu não vivi, mas acompanho bastante a história, vejo a história das famílias, do comércio. Eu acho muito interessante a gente falar desse assunto que traz, assim, muitas lembranças para as pessoas que estamos acompanhando. Então, eu agradeço a tua participação, bate-papo, assim, bastante solto, porque às vezes a gente tem algum assunto que, às vezes, fala de política, mais sério, que muda o futuro das pessoas, assunto da saúde. E esse é um assunto mais leve. Às vezes é tão bom. Todos são importantes. Relembrar é tão bom, não? Política é fundamental, isso não tem eleição, mas a questão da memória das pessoas que vivem e viveram aqui também é muito importante. A memória é mais leve. Você vive, e cada vez que você vive isso, você se reporta aquele tempo lá. E aí o quanto foi feliz, quanto foi Inclusive tem a minha menininha, a Valentina, ela gosta muito de assistir os desenhos que ela tem, acho que é Viva, a Vida é uma Festa, se não me engano, que é um desenho falando do México, das famílias mexicanas, e eles falam que tem que ficar lembrando dos antepassados, porque senão a sua desaparece, né? Então, ficar lembrando, e acho que nós temos essa cultura, mas lembrar dos antepassados, ele é muito importante.
cada um tem sua crença, não sei se as pessoas estão lá nos ouvindo, sabendo o que a gente está falando, mas assim, dependendo da crença ou não, mas eu acho que é muito importante você lembrar, assim, da importância das pessoas, da memória das pessoas que fizeram a nossa história. Isso, o dia que você fizer a história dos clubes, né, que a gente participa, que é alguma informação sobre o Guarani, sobre o Ponta lá, e quando se fundiu, Tem algumas pessoas que conviveram, sabe, a gente traz outras, existe, e eu não vi, eu não vi até hoje um jovem, digamos assim, ele deve ter com uns 30 anos, mais ou menos, que sabe tanto da história e de cada família de Ponta Grossa, como o neto do Luiz Correia, né? Hoje o Nino, ele é um grande amigo nosso. Ele sabe a história de cada família, o nome de cada um, é incrível, ele é uma enciclopédia, o Nino. Ô Nino, um abraço para você, meu querido. E ele sabe, ele viveu, mas isso que eu falo, viveu através da história de quem fez a história. Então ele vive a história através de quem fez, que foi o avô, foi o pai, entende? E se hoje nós temos assim grandes empresas, grandes comércios, é graças àquela pessoa que, como teu avô que veio de outra cidade, que tinha um pequeno comércio, foi crescendo, outros não prosperaram, mudou de ramo, mas enfim, aqueles que tiveram, né, os desbravadores, um pouco antes, né, quem veio, né, fez o caminho do Viamão, enfim, tudo começou pequeno. Então essas pessoas que tiveram um pequeno comércio têm uma importância grande para que nós tenhamos uma cidade hoje de 200 anos que está crescendo bastante. Então é muito importante essa história das pessoas que fizeram o nosso. Mas obrigado, Roberto. Mais uma vez, obrigado. Felicidades para vocês aí. Lembrar da nossa história e vamos com certeza trazer outras pessoas, outras personalidades para a gente falar do futebol, dos clubes, enfim. Aquilo que as pessoas sugerirem, inclusive, no nosso bate-papo. Obrigado, Baratella. Tenha uma boa semana para vocês aí. Então, você que nos acompanha aqui no Portal BNT, mais um Papo Aberto com o Roberto. Hoje nós falamos com José Álvaro Baratella Júnior, mais conhecido como Baratella. Nós falamos um pouco aí da história da cidade, da história do comércio, das pessoas que viveram e vivem aqui ainda, dos comércios antigos, enfim, dessa memória da cidade que a gente vê aí nos perfis, aí nas páginas, nas redes sociais, e as pessoas sempre estão lembrando. Então é bastante importante a gente estar lembrando da nossa história, da história das pessoas que aqui viveram e aqui ainda vivem. Lembrando que o nosso bate-papo tem oferecimento aí da Farmácias Fleming e também da Adega Imperial. E pedimos para você curta, compartilhe, você que viveu essa história, que teve a história aí do seu pai, do seu avô, alguém que passou aqui por Ponta Grossa ou está aqui ainda, comentem aqui na nossa live e dê a sua sugestão para a gente trazer outros assuntos para fazer esse bate-papo tão descontraído aqui no Portal BNT. Então, hoje nós estaremos aqui com outro episódio no Papo Aberto com o Roberto.